Hoje nós vamos falar sobre variáveis no Power Apps. Assim como em toda linguagem de programação, no Power Apps também existem variáveis, que são muito úteis. Variáveis nada mais é do que um espaço em memória que você guarda um valor. E variáveis têm diversas aplicações. Então, para te mostrar variáveis no Power Apps, eu vou te mostrar através de dois exemplos. A gente vai fazer um exemplo que é abrir um pop-up. Eu clico no botão, abre um pop-up, eu clico no fechar, ele fecha. Para fazer esse dinamismo de abrir e fechar um pop-up, é necessário usar variáveis. E a gente vai fazer também um botão que eu clico cor laranja, tudo que eu quiser no meu aplicativo vai ficar laranja, inclusive na outra tela. Se eu clicar na cor verde, tudo vai ficar na cor verde, inclusive na outra tela. Através desses dois exemplos, eu vou te mostrar o que são variáveis e como utilizá-las no Power Apps. No Power Apps Studio, para eu poder te explicar, nós temos aquele aplicativo que eu estava te mostrando, porém ainda sem as configurações. O que nós temos nesse aplicativo? Nós temos duas telas. Uma eu chamei de tela tema, para a gente fazer aquela funcionalidade de clicar no botão cor laranja e mudar de cor verde e mudar de cor. E nós temos também a tela de pop-up. A gente vai começar pela tela tema aqui. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é o seguinte. Quando eu clicar no botão cor laranja, eu quero que sete uma variável, ou seja, eu quero que ele escreva num espaço de memória uma cor. E quando eu clicar na cor verde, eu quero que ele escreva naquele mesmo espaço de memória a cor verde. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou clicar no botão laranja, vou vir aqui na propriedade onSelect do botão, ou seja, quando eu clicar, o que vai acontecer? E como que eu declaro uma variável aqui no Power Apps? Aqui eu vou ter variáveis globais e locais. Variáveis globais, ela vai existir em todo o seu aplicativo, você vai poder utilizá-la em qualquer tela. A variável local, ela só vai funcionar dentro daquela tela que você fez a variável. Em linhas gerais, é isso. A gente tem mais algumas variáveis, mas a gente pode se ater a essas nesse momento. Então, eu vou fazer aqui esse lance das cores com uma variável global, porque eu vou precisar utilizá-la na outra tela. Porque no exemplo, você viu que mudava o botão, a cor do botão da tela de pop-up também. Então, para eu declarar uma variável aqui, dentro do onSelect, eu vou escrever set. E aí, é claro, só funciona dentro do onSelect de algum item, de algum objeto aqui do Power Apps. Não, funciona em qualquer lugar. Eu vou fazer dentro do onSelect pela lógica do exemplo que eu estou usando para te ensinar, para te mostrar. Eu vou abrir parênteses e ele vai falar qual que é o nome da variável. Eu posso dar um nome para ela. Eu vou chamar aqui de cor app, tá? E aí, ponto e vírgula, e eu vou falar para ele agora qual que é o valor dessa variável. Já deixei aqui uma colinha no meu Ctrl+C, que a cor que eu quero laranja é essa aqui, beleza? Então você vai fazer RGBA, abre parênteses, as cores que você quer, separada por ponto e vírgula, tudo bem? E aí eu vou fechar parênteses, tá bom? Ou seja, o que eu fiz? Quando eu clicar nesse botão, ele vai atribuir num espaço de memória que a gente chamou de cor app, o RGBA 253, 86, 42, 1, que é um laranja, beleza? É isso que vai acontecer, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para a cor verde. Vou vir no onSelect, também vou fazer um set, e aí vou abrir parênteses. Bom, para eu fazer essa jogada que eu quero fazer, eu tenho que usar a mesma variável, tá? Então, o set funciona assim, quando você escreve a função, se você colocar aqui uma variável que não existe, ele cria a variável. Se você usar uma variável que já existe, ele vai atribuir aquele novo valor para a variável, tá bom? Então, ou seja, quando eu começo a digitar cor app já existe. Eu já fiz um set lá no outro botão, tá bom? Então, ponto e vírgula. E aí, qual que é a cor que eu quero agora? Também está aqui na colinha do meu Ctrl+V, né? A colinha que eu quero, a cor é essa aqui, se não me falha a memória. Ele só não foi, deixa eu colocar essa cor aqui. Se não for, a gente troca, tá bom? E aí eu fecho parênteses. Então agora, quando eu clico nesses botões, eu estou setando essa variável para cada uma das cores. E eu posso testar, quando eu coloco para rodar o aplicativo, perceba que aqui no Power Apps eu tenho variáveis aqui no meu lado esquerdo. Quando eu clico aqui, eu vejo as variáveis. Como o set gera uma variável global, se eu expandir variável global, ela está aqui, cor app. Ela está em branco nesse momento, está vazio. Se eu rodar o aplicativo e clicar aqui em cor laranja e sair do aplicativo, você vai ver que a gente setou essa variável com a cor laranja. Ele até mostra pra gente, né? Ele entende que isso é uma cor, ele até mostra pra gente. Se a gente rodar e setar com a cor verde, vou fechar o aplicativo, ele vai setar na cor verde pra gente, tá bom? Então, no onSelect desse botão, a gente setou a variável cor app com essa cor laranja e no
botão, no onSelect do botão cor verde, a gente setou a variável com a cor verde. Legal. Assim criamos uma variável global. Isso nos permite fazer o que agora? Agora eu vou pegar essa cor app e vou colorir, né, atribuir na propriedade de cor dos objetos que eu quiser. Então, do próprio botão laranja, agora, ao invés do onSelect, eu vou pegar aqui a variável fill desse campo. E aí eu vou apagar o que está aqui e vou colocar cor app. A mesma coisa desse botão. Eu vou vir na propriedade fill dele, que é o que dá ali, né, a cor do fundo do botão, e vou colocar cor app, beleza? Posso fazer a mesma coisa para a seta. A seta é o color, tá? A variável color dela. E aí eu vou colocar aqui também cor app. E como essa variável cor app é uma variável global, quando eu voltar aqui na minha árvore, né, de componentes, na minha árvore de objetos, e aí quando eu venho aqui em tela pop-up, eu tenho aqui, ó, esse botão abrir pop-up. Posso vir nele também, e aí eu venho em fill, e você vai ver que a variável, a cor app, ela vai existir aqui também. Posso fazer a mesma coisa para a seta. A seta é no color dela, vou fazer um cor app aqui. Dessa forma, agora se a gente rodar o aplicativo, se eu clicar cor laranja, eu mudo, inclusive mudo aqui também nessa outra tela. Essas setinhas ficam trocando entre as telas, né? Se eu voltar aqui para outra tela, cor verde, vai mudar para cá. Assim eu consigo fazer várias funcionalidades aqui com esse recurso de variáveis, né? Variável é amplamente aplicável. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Você consegue, para você entender como utilizar variáveis. Então eu vou fechar aqui para voltar para o modo de desenvolvimento. E agora eu vou te mostrar a aplicação de variáveis locais. Então a gente vai vir aqui para a tela de pop-up. E meu pop-up aqui está todo escondido. Eu criei aqui um grupo, tá, de componentes, que ele é meu pop-up. Então, quando eu agrupo objetos, na verdade, aqui no Power Apps, a propriedade que é comum a todos esses objetos, eu consigo mudá-la para todo mundo de uma vez. O que eu estou falando? Para esse text canvas, button, HTML text, retângulo, todos esses objetos, eles têm uma variável que é a variável visível. Então eu consigo mudá-las, todas de uma vez. Eu mudo a propriedade, perdão, para todos os objetos de uma vez. Consigo tornar visível e invisível para todo o grupo, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai, quando a gente clicar nesse botão abrir pop-up, uma variável aqui vai setar esse visível para verdadeiro. Quando a gente clicar no botão fechar, a gente vai fazer com que essa propriedade visível seja setada para falso, tá bom? É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou selecionar aqui, ó, o abrir pop-up, e agora eu vou trocar aqui para onSelect, ou seja, quando eu clicar nesse botão, o que eu quero que aconteça? Enquanto para eu declarar uma variável global é set, para eu declarar uma variável local é update context. Então, é um update context, eu abro parênteses, e aí a sintaxe aqui eu abro parênteses, eu tenho que abrir chave, e eu vou dar o nome da variável que eu quero. Vou chamá-la de status, underline, pop-up. Essa vai ser o meu nome. A sintaxe aqui é 2 pontos, e eu atribuo o valor que eu quero. Então, quando eu clicar em abrir pop-up, eu quero que isso seja true, ou seja, seja verdadeiro, né? E aí, eu vou fechar chave e vou fechar parêntese também, beleza? Então, quando eu clicar nesse botão abrir pop-up, essa variável status pop-up, ela vai ser true, ok? E aí, quando eu clicar no botão que está escondidinho, que é esse botão aqui, ó, que a propriedade dele ela tá invisível, né? Eu posso até mudar aqui, deixa eu mudar a propriedade. Colocar visible para ficar mais fácil a gente entender. Vou selecionar o botão e na propriedade onSelect dele também, na propriedade onSelect dele, eu vou fazer a mesma coisa, ou né, algo bem parecido, que é update context. Vou aqui, ele já até me sugere, eu posso dar tab, ele já coloca a chave para mim, o nome, e essa variável, quando eu clicar em fechar, ela vai ser falsa. E aí eu fecho chave e fecho parêntese, beleza? Então fica fazendo isso, eu clico aqui nesse fechar, aquela variável é falsa, e quando eu clicar no botão de abrir pop-up, ela é true, ok? É isso que acontece. Então vou no botão, no pop-up aqui no grupo, vou desabilitar aqui a visibilidade, vou deixar assim, nesse momento. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir aqui no pop-up, ó, se eu clicar aqui em visível, ele já traz aqui para mim a propriedade, e ao invés de ficar falso aqui sempre, o que vai ser? A nossa variável, status pop-up. E aí ela existe, né, nessa tela. E se eu der play no aplicativo, rodar, funciona. Ó. Abrir pop-up, fechar, pop-up, abrir, fechar. Né? Cada hora essa variável está
true ou false de acordo com o que eu clico. A gente pode aqui também, até para ficar mais legal, abrindo aqui um parênteses, a gente poderia ter colorido este botão que está aqui, ó, escondidinho, né? Não quero que você se perca no conhecimento, mas a gente poderia ter colorido esse botão, vindo aqui no fio dele e colocado aquela variável que a gente fez com set, que é a corep. Aí vai ficar ainda mais legal, que agora a gente roda e aí a gente abre o pop-up, ele está, né, na cor que a gente fez. Então, voltando aqui, no Update Context, ela existe só para essa tela. Eu não consigo usar a variável Update Context em outra tela. Por exemplo, se eu vier aqui na tela do tema, se eu quisesse fazer alguma coisa com a visibilidade desse botão, por exemplo, também, vou clicar aqui, ó, e vou tentar atribuir aqui, ó, o status. Você vê que ele nem aparece para mim, né? Ou seja, aquela variável existe apenas naquela tela, tá bom? Então, dessa forma você declara variáveis globais e variáveis locais. E você consegue ver aqui, ó, variáveis globais. A corep é uma variável global. E quando tem aqui variável de contexto, ele me fala, ó, nessa tela pop-up existe uma variável de contexto. E se eu abrir aqui, ele me mostra quais variáveis de contexto existem nessa tela. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que ele te ajude, que você consiga aí entender e começar a utilizar variáveis nos seus aplicativos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Você se inscrever nos mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está produzindo conteúdos relevantes, conteúdos de alta qualidade. Valeu, te vejo no próximo vídeo.